Pessoal, dando início aqui, tá? Hoje a gente vai falar dos microciclos, né? A nossa última aula aqui antes da primeira prova, né? Os microciclos, pessoal, são as semanas de treino, né? Então, conceitualmente falando, aqui é uma estrutura presente dentro do macrociclo, né? O macrociclo é o todo, tá? Cujo planejamento é realizado, né? Em semanas, né? De 3 a 7 dias. Galera, via de regra, se a gente está trabalhando com alto rendimento, né, nosso planejamento envolve a semana inteira. Tá? Os 7 dias, mesmo que eu planeje dentro desses 7 dias a recuperação passiva, né, dias sem treino, beleza? Na nossa prática ali, com pessoas que não são atletas, para saúde, condicionamento físico, a gente faz planejamentos de 3 dias, né? Então a semana tem 7, muitas vezes o cara tem até. Ele tem 4 dias sem treino, né? Então ele tem mais tempo sem treino do que com treino, né? Então o volume dele, a carga de treino total na semana acaba sendo menor. Mas no atleta é muito complicado trabalhar assim, então você precisa de mais carga de treino, beleza? Isso a gente já foi falado, né? Já comentamos a respeito, né? E o conteúdo é o que? Ele é determinante, né? Na qualidade do processo de treino quando você organiza bem esses microciclos, tá? Pessoal, bastante atenção aqui nesse conteúdo, que eu sei que ele está um pouco teórico, né? Mas a gente precisa fazer as analogias adequadas, né? Para a gente ter mais facilidade durante a prática, beleza? Então, olha só, os microciclos, eles podem ser classificados, né, quanto ao posicionamento, né, quanto ao tipo e à função, tá? Bom, quanto ao posicionamento, eles podem ser extremos, né, ou eles podem ser intermediários. O que são os extremos? São microciclos posicionados nas extremidades do macrociclo, da nossa semana de treino. Beleza? Os intermediários são o quê? Fora dos extremos. Eles não vão aparecer nos extremos, nas extremidades. Tranquilo? Lá na nossa planilha, a gente está com as siglas lá, né? Então tem essas siglas aqui aparecendo. Deixa eu mudar aqui. Então tem as siglas, tá? Beleza. Bom, esse ORD é um microciclo, né, ordinário. Qual que é a função do microciclo ordinário, né? Desenvolver níveis básicos de adaptabilidade funcional. Pessoal, o macrociclo, né, ele começa sempre com microciclos ordinários. Tá? Então você vai colocar sempre para iniciar microciclos ordinários. Tá? Então ele marca o que? Ele marca o primeiro extremo. Tá? A gente começa todo o planejamento de treino com semanas, né, cujo microciclo ele é ordinário. Tá bom? E a função é desenvolver níveis básicos de adaptabilidade. Claro, por que níveis básicos? Você está começando o processo de treino, beleza? Não dá para a gente meter a porrada logo de cara. Tá? Bom, e o outro microciclo extremo é o competitivo. Galera, o competitivo vai aparecer o quê? No final, tá? do macrociclo, beleza? Então, por isso que são micros extremos. O ordinário ele aparece mais vezes. O competitivo depende, né? No nosso último mês, se eu vou ter competições que duram mais de uma semana, ou se eu vou ter competições que ficam entre semanas, por exemplo, que é o nosso exemplo, né? Eu tenho uma semana de competição, uma semana sem e competição na outra semana. Então ele acaba aparecendo o microciclo competitivo mais de uma vez, né? E qual é a função dele, né? Otimizar o nível de adaptabilidade funcional, né? Esse microciclo, né? Você já está apto para competir, você vai competir, né? Então a carga de treino dele é alta, né? Pressupõe-se que você está num estado ótimo e que você fez um bom trabalho antes, tá? Voltando aqui rapidinho no microciclo ordinário, pessoal,
o ideal é que a gente posicione 2 microciclos ordinários em sequência, pelo menos até a metade ali do período preparatório, beleza? Isso é regra? Em regra né? O problema vai depender o quê? Se tu vai ter tempo para isso, né? Quanto maior for o teu tempo, né, até a competição, você consegue o quê? Trabalhar melhor, né, e progredindo gradativamente, beleza? Se não tiver tempo, você vai colocar um ordinário somente, tá? O nosso exemplo dá para fazer 2 ordinários, porque a gente tem, se eu não me engano, 24 semanas, né, na preparação. Bom, aí eu tenho os microciclos intermediários, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. O microciclo de choque, tá? Microciclo de choque significa o quê? São cargas mais intensas, né, cujo objetivo é desenvolver níveis limites de adaptação funcional. O microciclo de choque é uma semana que tem cargas de treinos maiores, resumindo, tá? Eu posiciono o microciclo de choque a cada 2 ordinários, tá? Então anotem isso. Lá no nossa semana a gente começa assim, ordinário, ordinário, choque, ordinário, ordinário, choque. Beleza? Então a gente vai conversar sobre as cargas de treino dentro da semana, mas são semanas mais intensas que eu tenho cargas de treino maiores, beleza? O REC, né, lá é o microciclo de recuperação, né? O que é isso? Restaurar de forma ativa as funções orgânicas, tá? Eu tenho uma semana de recuperação, beleza? Tá? Onde eu vou reduzir as cargas de treino. Quando é que eu uso essa semana? Pessoal, em regra, a cada 2 microciclos de choque. Então anotem isso. Tá? Por isso que lá na nossa planilha está assim, ordinário, ordinário, choque, ordinário, ordinário, choque e recuperação. Tá? Então eu vou ter uma semana de recuperação a cada 2 semanas de choque, beleza? E aí eu tenho o microciclo pré-competitivo, né? O nome é sugestivo, ele é posicionado antes da competição, beleza? Já conversamos, né, sobre o que fazer nessa semana, né? Que é onde eu vou ter competições simuladas, enfim, tá? Resumindo, a função dele é o quê? Transferir o nível de adaptabilidade funcional, né, desenvolvido para situações específicas do esporte, né? Pessoal, não preciso decorar isso aqui, tá? Não preciso. Agora, quando eu falo aqui desses microciclos, tá? Você precisa entender a lógica deles, né? Que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Eu não posso colocar treinos intensos, né? Intenso, intenso, intenso. A gente já falou, já explicou o motivo disso, né? Por quê? Porque o organismo ele melhora, né? Durante o quê? Durante a recuperação, durante o repouso. O treino é um dano, né? É um estresse. Então você não pode atribuir dano sem que o corpo se recupere. Por quê? Porque você compromete a melhoria. Beleza? Então a ideia desses microciclos, dessa organização, é respeitar os princípios de treino. Tá? Para quê? Para a gente otimizar a condição funcional, senão eu tenho problemas quanto a isso, né? Beleza. Agora a questão é a seguinte: o que eu faço, né, em cada microciclo? Beleza? Isso a gente vai estudar, a gente vai planejar, né? E depois que tiver com o planejamento completo, a gente vai para a parte prática, tá bom?